boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 24 de novembro. O Supremo Tribunal Federal começa o julgamento da ação que discute competência do município de São Paulo para instituir o dia 20 de novembro como feriado do Dia da Consciência Negra. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, anuncia a parceria do Conselho Nacional de Justiça com todos os tribunais superiores num pacto pela equidade racial. Polícia Federal cumpre mandados de busca, apreensão e de prisão temporária contra manifestantes que bloquearam rodovia no Pará. E Justiça nega habeas corpus a um dos acusados de matar o congolês Moise Kabagambi no Rio de Janeiro no início do ano, em um quiosque na praia. O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou nesta quinta-feira o julgamento da ação que discute a competência do município de São Paulo para instituir o dia 20 de novembro como feriado do Dia da Consciência Negra. Até o momento, 7 ministros votaram e o julgamento será retomado na próxima semana. A ação pede que o Supremo Tribunal Federal declare a competência municipal para instituir feriados cívicos de alto significado para grupos étnicos brasileiros. No caso específico, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos pede a confirmação da validade das leis do município de São Paulo que instituíram feriado no Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A entidade contesta a sentença da Justiça Estadual que determinou que os trabalhadores das indústrias paulistanas não reconheçam a data para fins trabalhistas. A Procuradoria de Justiça do município de São Paulo defendeu que o feriado municipal não desrespeita a Constituição Federal e que o principal motivo para a instituição do dia é para a preservação da cultura e da história do país. Que é importante trazer as questões da escravatura, das influências que e das repercussões que esse Dia da Consciência Negra representa, não só para o município de São Paulo e para os paulistanos, mas para toda a sociedade brasileira. Já a Procuradoria-Geral da República se posicionou contra o pedido. A União, embora pudesse haver criado o Feriado Nacional da Consciência Negra, em 2011 criou apenas o Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra, a ser comemorado anualmente no dia 20 de novembro, data do falecimento do líder negro Zumbi dos Palmares. Ou seja, como se vê, a legislação federal instituiu a data tão somente celebrativa e que é muito comemorada e muito bem-vinda. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, votou pelo reconhecimento do feriado municipal. Para a ministra, a instituição do Dia da Consciência Negra pelo município de São Paulo tem importância para a comunidade local. O município de São Paulo, por suas dimensões, concentra praticamente uma nação brasileira. Muitos dos temas que, por sua abrangência, normalmente seriam afetos somente ao interesse nacional, adquirem importância proporcionalmente equivalente para o interesse local da metrópole. Segundo a relatora, feriados cívicos, além de preservar a cultura, também têm valor pedagógico e reafirmam a missão do Estado em adotar medidas que combatam o preconceito. A ministra também lembrou o compromisso do Supremo Tribunal Federal com a igualdade racial. O compromisso do Supremo Tribunal Federal, especialmente estamos falando da nossa composição, não é com o constitucionalismo de diferença e de silêncio, porque a Constituição é a principal palavra de direitos para um Estado democrático de direito no Brasil, mas um direito que vive e não um direito que também se enclausura num passado extremamente perverso. O ministro André Mendonça divergiu de Carmen Lúcia. O ministro Nunes Marques acompanhou a divergência. Concluo pela caracterização do caso de vício formal de inconstitucionalidade a inquinar o ato legislativo municipal questionado, ante a invasão de competência legislativa privativa da União para dispor sobre o direito do trabalho. Os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fux e Dias Toffoli acompanharam o voto da relatora. Aqui é a proclamação efetiva de um município, e aqui do maior município do Brasil, um dos maiores municípios do mundo, a proclamação de respeito aos negros, a proclamação de necessidade de se lembrar o que foi praticado e o que nunca mais deve ser
praticado. A população negra é estatisticamente a maioria numérica do país. Nada obstante, do ponto de vista da sua condição de sujeitos de direitos, seja uma maioria minorizada, um contingente de pessoas, não raro invisibilizadas, preteridas ao acesso a cargos públicos e posições de poder. Basta olhar este plenário. Gostaria de me lembrar de algo que até hoje não apaguei da minha mente, que é uma advertência antiquíssima de Joaquim Nabuco, mas ainda presente, de que a escravidão permanecerá por muito tempo como uma característica nacional do Brasil. E a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, na abertura da sessão plenária de hoje, falou sobre o Dia da Consciência Negra, celebrado no Brasil no último domingo. A ministra convidou os brasileiros a fazerem uma reflexão sobre as questões raciais no país e anunciou que o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com todos os tribunais superiores, vai assinar o Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial, um comprometimento da Justiça com a causa. Nunca é demais repetir que a Constituição Federal de 1988 erigiu, no primeiro dos seus dispositivos, a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da nossa República. E, em seu artigo 3º, consagra como objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o habeas corpus a um dos acusados de matar o congolês Moise Kabagambe. O crime ocorreu na capital fluminense no início do ano, em um quiosque na praia da Barra da Tijuca. A defesa do réu Brendo Alexander Luiz da Silva alegou no pedido de habeas corpus que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal imposto pelo juízo da primeira vara criminal da comarca da capital. A desembargadora Denise Vacari Machado Paes, relatora do processo, não acolheu o pedido da defesa por entender que não há qualquer ilegalidade no decreto prisional, estando devidamente motivada na garantia da ordem pública, da instrução criminal e ainda da aplicação da lei penal. A relatora acrescentou ainda que a manutenção da prisão preventiva do acusado é necessária para a garantia da ordem pública. Os desembargadores acompanharam por unanimidade o voto da relatora. Brendon e outros 2 homens, Alisson Cristiano de Oliveira Fonseca e Fábio Pirineus da Silva, respondem por homicídio triplamente qualificado. O imigrante congolês Moise Mujemi Kabagambe tinha 24 anos e veio para o Brasil em 2014 com a mãe e os irmãos, como refugiado político para fugir da guerra e da fome. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, os 3 envolvidos derrubaram, amarraram e espancaram o rapaz em um quiosque onde ele já havia trabalhado como freelancer. O crime aconteceu na noite do dia 24 de janeiro deste ano. As agressões foram gravadas por uma câmera de segurança. Os envolvidos tiveram a prisão preventiva decretada no dia 22 de fevereiro. E no plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal invalidou leis de Goiás e do Rio Grande do Norte que regulamentavam a profissão de despachante. A Procuradoria-Geral da República ajuizou uma ação no STF no ano passado contra leis de Goiás e do Rio Grande do Norte que regulamentavam a profissão de despachante. A PGR alegou que as normas invadem a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, trânsito e transporte e condições para o exercício da profissão. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também argumentou que os governos estaduais não podem editar leis sobre a profissão de despachante, mesmo que o Código de Trânsito Brasileiro não tenha regras sobre o assunto. O julgamento da ação ocorreu no plenário virtual do Supremo. Para todos os ministros, as leis de Goiás e Rio Grande do Norte são inconstitucionais.
No voto, o relator ministro Gilmar Mendes ressaltou que as leis estaduais, ao disporem sobre a regulamentação da atividade de despachante, violaram o disposto no artigo 22 da Constituição Federal. Esse artigo fala das competências privativas da União para legislar. Uma delas diz respeito à organização do Sistema Nacional do Emprego e condições para o exercício da profissão. O relator também lembrou que o STF já julgou outros casos semelhantes com o mesmo entendimento. E veja a seguir, Polícia Federal cumpre mandados de busca, apreensão e de prisão contra manifestantes que bloquearam rodovia no Pará. Eu volto já. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca, apreensão e de prisão temporária contra manifestantes que bloquearam trecho da BR-163 no Pará. O grupo realiza protestos violentos desde o fim do segundo turno das eleições presidenciais. As investigações apuraram possíveis crimes cometidos por manifestantes contra o resultado das eleições presidenciais entre o fim de outubro e o dia 7 deste mês. Vídeos mostram ataques contra a Polícia Rodoviária Federal, que tentava desbloquear a BR-163 da região de Novo Progresso, no Pará. Aqui é Novo Progresso! Aqui é Novo Progresso! Vão embora! Houve disparos de armas de fogo, um agente foi ferido e uma criança sofreu intoxicação pelo uso de gás, lançado pela PRF contra a interdição. A Operação 163 Livre, realizada nesta quinta-feira pela Polícia Federal, contou com o apoio da PRF e do Ministério Público Federal. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão temporária de pessoas que não respeitaram decisões da Justiça para liberar a estrada. As medidas judiciais contra os investigados têm como motivo a provável existência de uma associação criminosa, constrangimento ilegal, dano qualificado, atentado contra a liberdade de trabalho, desobediência e desacato. O Conselho Nacional de Justiça confirmou o liminar contra a exigência de procurações atualizadas. O Conselho Nacional de Justiça, por unanimidade, ratificou o liminar que suspendia parcialmente uma portaria editada pelo 16º Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Goiás. O relator do caso foi o conselheiro Mário Maia. A definição imposta pelo CNJ derruba parcialmente a portaria que exigia das partes procurações datadas a no máximo 6 meses do ajuizamento da ação judicial, sob pena de extinção do processo. Segundo Mário Maia, a manutenção da portaria, como estava, sem amparo legal, ainda que temporária, é capaz de gerar inúmeras decisões para extinção dos processos. Solicitada pela Ordem dos Advogados do Brasil, de Goiás, a análise do procedimento recebeu o apoio do conselheiro federal da OAB, Daniel Blume. Para ele, a portaria fere o acesso à justiça ao exigir de procuração atualizada a todos os processos que tramitam naquela unidade. O relator estabeleceu prazo de 15 dias para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e o 16º Juizado Especial Federal prestarem explicações sobre os fatos. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça considerou a questão de vulnerabilidade para revogar a prisão preventiva de uma pessoa em situação de rua. O colegiado ordenou a libertação de uma pessoa em situação de rua que foi presa preventivamente após descumprir medida cautelar. E além de considerar que houve falta de razões concretas para a prisão, a 6ª turma levou em conta a vulnerabilidade do paciente do habeas corpus. Os ministros ponderaram ainda que a condição mental do acusado vem sendo apurada em procedimento específico. O acusado foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de dano qualificado, porque teria arremessado uma pedra na janela do edifício do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no município de Campinas, em São Paulo. O juiz concedeu liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares, estando entre elas o recolhimento noturno em albergue municipal ou em outro ponto de acolhida. Após descumprir a ordem de recolhimento noturno, o suspeito foi preso preventivamente. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve o decreto prisional sob o fundamento de risco à efetividade do processo. Em habeas corpus impetrado ao STJ, a defesa alegou que a medida é desproporcional e configura constrangimento ilegal.
De acordo com o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, casos que envolvam pessoas em situação de rua devem ser analisados considerando as normas adequadas às peculiaridades dessa população. Para o relator, não foi demonstrada a necessidade das medidas cautelares, e ele considerou a decisão do Tribunal Regional de manter a prisão inadequada, porque estava fundamentada no desrespeito da medida cautelar, uma vez que nem mesmo há certeza sobre a imputabilidade do suspeito. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça promoveu o lançamento do livro Questões Controvertidas em Matéria Tributária, Tributando com Elas. A obra inclui temas relevantes e atuais, como, por exemplo, desigualdade de gênero e a tributação, reforma tributária, federalismo fiscal, os impactos da pandemia no conceito de estabelecimento e questões polêmicas sobre a contribuição ao PIS e à COFINS. No livro, também são apresentadas análises inovadoras sobre assuntos clássicos, como a compensação tributária, o princípio da legalidade estrita e a imunidade tributária objetiva. A ministra Regina Helena Costa, integrante da primeira sessão do STJ e especialista em direito tributário, escreveu o prefácio. Fiquei impressionada, encantada mesmo com a qualidade dos trabalhos, todos eles realizados por juristas brasileiras, professoras, pesquisadoras, advogadas públicas, privadas, todas da área de direito tributário. Então, resolvi fazer o prefácio para recomendar mesmo a obra, que acredito eu, vai despertar muito interesse tanto dos estudantes quanto dos profissionais que atuam no âmbito tributário. O volume foi todo elaborado por mulheres. São 37 coautoras e 3 organizadoras. Entre elas está a presidente do Grupo de Debates Tributários e pós-graduada em Direito Processual Civil e Direito Tributário, Catarina Borzino. Nós optamos por fazer uma obra organizada e também escrita exclusivamente por mulheres, para tentar trazer e chamar abrir a oportunidade às mulheres a também divulgar suas opiniões, a também trazer as suas opiniões técnicas, né? E até para trazer aí uma abertura de espaço, né? A secretária-geral da Associação Brasiliense de Direito Processual Civil, conselheira da OABDF e cofundadora do Elas Pedem Vista, Carolina Caputo, explica que além de debater temas importantes sobre o direito tributário, a obra traz comentários sobre jurisprudência do STJ e do STF que são consideradas controvertidas. Algumas decisões ainda geram alguma resistência ou até aplausos por parte da doutrina, né? Então, quando a gente pensou nesses convites, a gente deixou as autoras muito à vontade, porque o ambiente acadêmico, né, o artigo científico, ele é um ambiente com muita liberdade para você comentar as decisões judiciais, quer dizer, todas o fizeram de maneira muito técnica. E eu me lembro aqui de cabeça pelo menos uns 2, 3 artigos em que essas decisões do Supremo e do STJ foram objeto de comentários, né, de enfrentamento do ponto de vista acadêmico ou aplausos do ponto de vista acadêmico também. A presidente do STJ e do CJF, ministra Maria Tereza de Assis Moura, ministros do STJ e o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, prestigiaram o lançamento. O Ministério Público Federal entrou com ação na Justiça para impedir a ocupação da terra indígena Pitaguari, no Ceará, por pessoas que não pertencem à comunidade tradicional. A ação civil pública foi movida contra a Fundação Nacional do Índio. 2 homens foram apontados como responsáveis pelas práticas ilegais. No processo, o Ministério Público Federal pede à Justiça que determine a suspensão de transações comerciais, cessões diárias e que também impeça obras nestes imóveis no território tradicional localizado no Ceará. Segundo o procurador da República e autor da ação, Alexandre Meireles, o povo pitaguari vem sofrendo com a ilegítima ocupação de não indígenas. E o caso é um desrespeito aos direitos da comunidade, principalmente a exclusividade do usufruto e a integralidade de seu território. O MPF quer ainda que os réus sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$500 mil. A seguir, vamos falar sobre adoção e acolhimento familiar. Não saia daí.
Por maioria, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal sobre a suposta prática de tráfico de influência e desvios no Sistema S, que reúne instituições como o SENAC e SENAI. O julgamento foi no plenário virtual. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, deferiu o pedido do BNDES e restabeleceu o trâmite de uma ação revisional de uma multa de 10 bilhões de reais em acordo de leniência. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, ingressou no STJ com pedido de suspensão da liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que interrompeu o andamento de ação revisional da multa bilionária pactuada em acordo de leniência entre a JF Investimentos e o Ministério Público Federal. O acordo envolve fatos investigados nas operações Lava Jato, Carne Fraca, Greenfield e Sepsis. A multa de cerca de 10 bilhões de reais prometida pela JF se destina a diversas instituições prejudicadas pela empresa, entre as quais a Caixa Econômica Federal e o BNDES, banco com direito ao valor de 1 bilhão e 750 milhões de reais. Ao julgar procedente o pedido do BNDES, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, afirmou que a decisão questionada pela estatal comprometia a ordem pública ao gerar incerteza sobre a força vinculante dos acordos de leniência. Para a ministra, a validade e o alcance dos termos ajustados devem ser protegidos pelo sistema de justiça, diante da necessidade de reparação dos danos causados e dos resultados positivos para a ordem jurídica nacional. E você sabe para onde vai o dinheiro do dízimo? Sabe como ele é aplicado? Na Bahia, o Tribunal de Justiça aceitou o recurso apresentado por um fiel que teve o pedido de prestação de contas negado por não fazer parte da diretoria ou da gestão da igreja. A ação foi apresentada por um homem que pede acesso à prestação de contas de uma igreja em Lauro de Freitas, na Bahia. Na primeira instância, a Justiça julgou o processo extinto, sem resolução do mérito. A magistrada apontou que ele não tem legitimidade para processar, porque não faz parte da administração da igreja. Foi quando o fiel recorreu ao Tribunal de Justiça da Bahia. O TJ analisou a legitimidade do autor para propor a ação. A relatora do recurso, desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia, decidiu que a legitimidade processual independe de a parte autora integrar a administração da igreja. Embora o autor não tenha comprovado que integra o corpo administrativo da aludida organização religiosa, nada obsta que, na condição de fiel da igreja, postule a realização de assembleia, prestação de contas referente às contribuições, com o pagamento de dízimos, doações realizadas, aluguel do imóvel, compra de imóveis, entre outros atos praticados pelos diretores da instituição. As organizações religiosas possuem a característica peculiar de uma comunidade religiosa, decorrendo daí um fluxo constante de fiéis, que nela ingressam ou se retiram livremente, sem qualquer ato formal de associação. A ação foi proposta contra 2 homens apontados como presidente e diretor da igreja, conforme ata de assembleia ordinária para a eleição e posse da diretoria. De acordo com o autor, os 2 jamais convocaram os fiéis para discutirem o fechamento do local de reunião, bem como para alugar outro espaço para os cultos. Também acrescentou que, à revelia dos fiéis, colocaram à venda um imóvel adquirido com as doações dos irmãos. De acordo com a decisão do TJ, as doações ou dízimos destinados a instituições religiosas constituem como bens e valores alheios, decorrendo daí a necessidade de prestação de contas a todos os seus membros. A decisão do colegiado determina que a ação deve prosseguir. O Superior Tribunal de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça realizaram seminários sobre adoção e acolhimento familiar. Para discutir e propor soluções aos desafios relacionados à adoção de crianças e o acolhimento familiar, o STJ, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, promoveu um seminário reunindo ministros da Corte, conselheiros do CNJ, operadores do direito e especialistas da área. A presidente do tribunal, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou na abertura do evento a relevância dos debates promovidos. A realização deste evento é muito oportuna,
porque, de fato, há necessidade de edificar políticas públicas que efetivem a adoção e o acolhimento familiar. O seminário foi realizado de forma híbrida, com participantes de forma presencial e virtual. Um dos painéis de debate tratou da importância do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento para a defesa do princípio do melhor interesse da criança e foi presidido pelo ministro Vilas Boas Cueva. Temos tido a oportunidade de julgar casos difíceis, né? E é especialmente interessante nos informarmos sobre os novos desdobramentos desse Sistema Nacional de Adoção e como é que o princípio do melhor interesse da criança tem sido visto hoje. Os outros debates abordaram a questão da família acolhedora e os programas de entrega voluntária e adoção irregular. Temos no Brasil mais de 5 mil municípios, né? É importante que o Estado brasileiro, pela União, pelos estados, mas de um modo muito especial, pelos municípios que estão perto da realidade dessas crianças, possa o Estado brasileiro, no seu conjunto, trabalhar para que possamos disseminar e ampliar essa política pública de oferecimento do serviço de acolhimento familiar. Esta edição do Jornal da Justiça termina aqui. Uma boa noite para você.